Amor proibido. Homem enfrenta triângulo amoroso e uma decisão devastadora se aproxima. Na pequena cidade de São Vicente, onde o tempo parecia ter parado e as tradições eram mais fortes que a modernidade, Rafael era conhecido como professor de música com coração de ouro. Ele vivia harmoniosamente com Luísa, sua esposa dedicada, que sempre tinha um sorriso caloroso e uma palavra de conforto. Mas tudo mudou com a chegada de Diana, a nova aluna cuja beleza e mistério atraíam todos os olhares. Diana não era apenas linda, ela tinha uma aura enigmática que a cercava, como se trouxesse consigo segredos de um passado sombrio. O primeiro dia de aula foi tenso. Rafael se sentia inquieto, nervoso e não conseguia desviar o olhar da jovem. A maneira como seus dedos deslizavam sobre as teclas do piano, como se dançassem, deixou os outros alunos em silêncio admirativo. Mas havia algo mais em Diana, uma dor escondida que se refletia em seus olhos quando ela acreditava que ninguém estava olhando. Enquanto Rafael tentava se concentrar em ensinar, seu coração pulava ao ver a nova aluna. Uma tempestade de emoções abalando suas convicções mais profundas. A cidade de São Vicente estava repleta de murmúrios. Olhares desconfiados seguiam Rafael e Diana, e os sussurros nas esquinas falavam de uma conexão proibida, da possibilidade de um amor que nunca deveria existir. Quando Rafael se aproximou mais de Diana, ao ajudá-la nas dificuldades de tocar uma peça complicada, um nó na garganta o sufocava. Ele conhecia as regras do amor, sabia o que estava em jogo, mas era impossível ignorar a eletricidade que surgia entre elas. Enquanto isso, um segredo começava a se desenrolar nas sombras. Rafael descobriu que o pai de Diana, um empresário influente na cidade, não era apenas um homem poderoso, mas também alguém que não hesitaria em proteger sua filha a qualquer custo. As ameaças eram sutis, mas Rafael as sentia no ar, como uma nuvem pesada prestes a desabar. A pressão aumentava, e Rafael se viu em uma encruzilhada. Seria capaz de seguir seu coração ou a lealdade a Luísa se sobreporia a isso tudo? Os encontros furtivos se tornaram inevitáveis. Olhares carregados de paixão, trocados em meio a partituras. Sussurros entre acordes. Cada momento com Diana trazia um eco de culpa, um aperto no peito que crescia a cada dia. Luísa, com sua bondade inabalável, não merecia nada menos que a lealdade de Rafael. Mas a paixão consumia suas noites, tornando cada despertar um testamento de um amor não vivido. E quando Rafael se dava conta, a cidade murmurejava sobre os dois, e a tensão era palpável. Agora, com as verdades ocultas começando a emergir, Rafael percebeu que a paixão não era apenas um jogo, era uma batalha entre o desejo e o dever. Enquanto as sombras do passado de Diana se aproximavam, ele sabia que sua decisão poderia devastar não apenas sua vida, mas também a de Luísa e a de Diana, aquecida pela mesma chama que queimava dentro dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentia a tensão no ar, cada vez mais pesada. Aquela luta entre o desejo e o dever começava a consumir sua alma. Ele olhou para Diana, sentindo seu coração pulsar mais forte.
Mas antes que pudesse pensar em mais um encontro, o sol se pôs abruptamente atrás das nuvens escuras. Naquela noite, tudo mudou. Rafael recebeu uma mensagem do número de Luísa. Estranho, pensou. O aviso era simples. Precisamos conversar. Em casa. Agora. Um nó se formou em sua garganta. O que ela poderia querer? Ele hesitou, mas as garras da curiosidade o puxavam para casa como um imã. Ao cruzar a porta, ele encontrou Luísa com os olhos vermelhos, lágrimas caindo silenciosamente. A mesa da sala estava coberta de folhas, documentos e fotos. Ele se aproximou, o coração acelerado, e perguntou: Luísa, o que aconteceu? Rafael, eu descobri. Ela parou, a respiração entrecortada. As palavras pareciam pesadas, como se carregassem o peso do mundo. Eu descobri que o pai da Diana está profundamente envolvido em coisas perigosas, coisas ilegais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael não sabia o que pensar. A mente girava, tentando conectar os pontos. Mas, como você sabe disso? Ele questionou. Luísa apontou para uma das fotos. Era uma imagem de um encontro entre o pai da Diana e alguns homens de aparência ameaçadora. E não apenas isso, Luísa continuou. Ele tem pessoas que monitoram a cidade e estão falando sobre você e Diana. Não são só rumores, Rafael. Eles pensam que você está tentando seduzir a filha dele. A frase se perdeu em um suspiro como se o ar estivesse faltando. Os olhos de Rafael cresceram em horror. O que se desdobrava diante dele era mais do que um romance proibido. Era um jogo perigoso que poderia acabar em tragédia. Ele se virou, as mãos tremendo, sem saber o que fazer. Luísa, com seu amor e ternura, não merecia ser arrastada para aquele mundo sombrio. Mas eu só queria ajudar Diana, ele murmurou, como se isso pudesse de alguma forma justificar suas ações. Eu não faria nada para prejudicá-la. O medo começava a se infiltrar, uma gota de suor escorrendo pela sua testa. Rafael, Luísa gritou, as palavras ecoando pela sala como trovão. O que você está pensando? Você se meteu em algo muito maior do que imagina. O pai dela é uma pessoa perigosa. Está obcecado em proteger o que é dele. Não hesitará em acabar com você. A tensão nesse instante era palpável. Rafael começou a se lembrar de todos os momentos com Diana. O toque de suas mãos, as conversas sutis, o jeito que ela sorria. Podia sentir a paixão correndo como um rio por suas veias. Mas agora, tudo se tornava um dilema mortal. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não posso perder você, Luísa soluçou. E a fragilidade de suas palavras foi um soco no estômago de Rafael. Ele foi tomado por uma avalanche de emoções, a paixão por Diana misturando-se à culpa por Luísa. A traição estava próxima de se concretizar e, com ela, talvez um desastre. A porta se abriu com um estrondo. Diana estava ali. Seu olhar distante e perdido, como uma sombra que flutuava na escuridão. Rafael, eu preciso falar com você. É sobre meu pai. Ele sabe. O coração de Rafael parou. Tudo parecia congelar no tempo. A sala estava cheia de segredos e medos. Segredos que poderiam despedaçar suas vidas. O que mais ele não sabia? E a dúvida pairava no ar, como um espectro ameaçador pronto para engoli-los. O que fazer agora? A tempestade estava chegando, e ele estava no olho do furacão. Diana estava paralisada, seu olhar arregalado, refletindo a mistura de medo e urgência. Rafael, eu preciso falar com você. É sobre meu pai. Ele sabe, mas o que poderia dizer que já não estivesse enraizado nas sombras? Rafael sentiu um aperto no peito. A tensão na sala era tão densa que quase poderia ser cortada com uma faca. Uma parte dele queria acolher Diana, terminar o que tinham começado. Mas os olhos de Luísa, cheios de lágrimas e dor, mantinham-no preso à realidade.
Diana, como assim? Ele sabe? Ela deu um passo à frente, a voz tremendo. Eu ouvi meu pai falar. Ele está montando um plano. Um plano que envolve você. Aquelas palavras caíram como uma bomba, reverberando no silêncio pesado da sala. Um plano como? A pergunta escapou dos lábios de Rafael, e ele viu o rosto de Luísa ficar mais pálido. Um plano para parar você. Ele vai fazer de tudo para proteger o que é dele, Rafael. Estou com medo. Medo do que ele pode fazer. O desespero na voz de Diana soava como um grito ecoando em sua mente. Rafael olhou para Luísa, e a realidade começou a se formar como um quebra-cabeça desmontado. Então, a raiva tomou conta dele. Mas por que você não me contou isso antes? Estamos todos caminhando para um desastre e você... Eu não sabia. Eu só descobri essa noite. Eu pensei que poderia resolver as coisas de outra forma. Os olhos de Diana estavam cheios de pânico, e Rafael sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando. Um estrondo repentino interrompeu a conversa. A porta da frente se abriu com força, e um homem encapuzado entrou, seu olhar fixo em Rafael. O coração de Rafael disparou. O homem segurava uma arma, um revólver que brilhava ameaçador sob a luz da sala. Você é Rafael, o professor. Agora eu vou fazer valer o que meu amigo mandou. O homem disse, a voz fria como gelo. Luísa recuou, puxando Diana para trás, como se sua presença pudesse protegê-las. Parem, o que você quer? Rafael ergueu as mãos, tentando acalmar a situação, mas a mente dele girava, tentando entender quem era esse homem e qual era sua ligação com tudo isso. Você sabe exatamente o que está em jogo. A filha dele não é um brinquedo para você brincar. Ele está farto dessa situação. E agora você pagará o preço. O homem respondeu, os olhos frios e impiedosos. O que estava acontecendo? Não era apenas um relacionamento proibido. Era algo muito mais profundo, muito mais sombrio. Os murmúrios da cidade finalmente ganhavam forma. Rafael se lembrou de cada olhar malicioso, cada comentário sussurrado, como se tudo convergisse para aquele momento. Diana começou a se mover, seus olhos fixos no homem. Não, ele não fez nada de errado. Eu sou a única responsável por isso. O desespero na voz dela cortou através da tensão. Rafael nunca a tinha visto assim, tão corajosa, tão disposta a se colocar em perigo por ele. O homem não deu atenção, e nesse instante, Rafael percebeu que tinham que agir. Diana, vá para trás, gritou, o instinto se sobrepondo ao medo. Ele se posicionou na frente delas, o coração batendo forte. Vocês não precisam fazer isso. Eu não sou uma ameaça. Eu amo a sua filha. E o que isso muda? Sua vida está em jogo. Professor, tensões não podem continuar assim. O homem retrucou, tomando um passo à frente, a mão firme na arma. E foi exatamente naquele momento que tudo mudou. A porta dos fundos se abriu novamente, e uma figura conhecida entrou. Era Luísa, com um celular na mão, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Polícia, estou chamando, gritou ela, e a sala imediatamente se encheu de tensão incontrolável. Aquele chamado ecoou pela casa. E o homem encarou Luísa, perdendo um pouco da segurança. Saiam daqui, agora! Ele gritou, mas a incerteza foi suficiente para afastar sua confiança. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, uma explosão ressoou no ar. Não era um tiro, mas algo estava acontecendo do lado de fora. O chão tremia, como se a cidade inteira estivesse sendo engolida pela tempestade. Rafael se virou, confuso, mas o que viu fez seu coração parar. Um carro imerso em chamas ficou parado na rua, iluminando a noite escura e revelando a silhueta de alguém saindo da fumaça. Alguém importante. Alguém que mudaria tudo novamente. A verdade estava mais próxima do que nunca, e Rafael experimentou um impulso de pânico.
O que mais estava por vir? A tempestade se aproximava, e ele estava no olho do furacão, sem noção do que aconteceria a seguir. Diana estava paralisada, seu olhar arregalado, refletindo uma mistura de medo e urgência. Rafael, eu preciso falar com você. É sobre meu pai. Ele sabe. Mas o que poderia dizer que já não estivesse enraizado nas sombras? Rafael sentiu um aperto no peito. A tensão na sala era tão densa que quase poderia ser cortada com uma faca. Uma parte dele queria acolher Diana, terminar o que tinham começado. Mas os olhos de Luísa, cheios de lágrimas e dor, mantinham-no preso à realidade. Diana, como assim? Ele sabe? Ela deu um passo à frente, a voz tremendo. Eu ouvi meu pai falar. Ele está montando um plano. Um plano que envolve você. Aquelas palavras caíram como uma bomba, reverberando no silêncio pesado da sala. Um plano como? A pergunta escapou dos lábios de Rafael, e ele viu o rosto de Luísa ficar mais pálido. Um plano para parar você. Ele vai fazer de tudo para proteger o que é dele, Rafael. Estou com medo. Medo do que ele pode fazer. O desespero na voz de Diana soava como um grito ecoando em sua mente. Rafael olhou para Luísa, e a realidade começou a se formar como um quebra-cabeça desmontado. Então, a raiva tomou conta dele. Mas por que você não me contou isso antes? Estamos todos caminhando para um desastre e você? Eu não sabia. Eu só descobri essa noite. Eu pensei que poderia resolver as coisas de outra forma. Os olhos de Diana estavam cheios de pânico, e Rafael sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando. Um estrondo repentino interrompeu a conversa. A porta da frente se abriu com força e um homem encapuzado entrou, seu olhar fixo em Rafael. O coração de Rafael disparou. O homem segurava uma arma, um revólver que brilhava ameaçador sob a luz da sala. Você é Rafael? O professor? Agora eu vou fazer valer o que meu amigo mandou, o homem disse, a voz fria como gelo. Luísa recuou, puxando Diana para trás, como se sua presença pudesse protegê-las. Parem, o que você quer? Rafael ergueu as mãos, tentando acalmar a situação. Mas a mente dele girava, tentando entender quem era esse homem e qual era a sua ligação com tudo isso. Você sabe exatamente o que está em jogo. A filha dele não é um brinquedo para você brincar. Ele está farto dessa situação e agora você pagará o preço, o homem respondeu, os olhos frios e impiedosos. Diana começou a se mover, seus olhos fixos no homem. Não, ele não fez nada de errado. Eu sou a única responsável por isso. O desespero na voz dela cortou através da tensão. Rafael nunca a tinha visto assim, tão corajosa, tão disposta a se colocar em perigo por ele. O homem não deu atenção e, nesse instante, Rafael percebeu que tinham que agir. Diana, vá para trás, gritou, o instinto se sobrepondo ao medo. Ele se posicionou na frente delas, o coração batendo forte. Vocês não precisam fazer isso. Eu amo a sua filha. E o que isso muda? Sua vida está em jogo, professor. Tensões não podem continuar assim. O homem retrucou, tomando um passo à frente, a mão firme na arma. E foi exatamente naquele momento que tudo mudou. A porta dos fundos se abriu novamente, e uma figura conhecida entrou. Era Luísa, com um celular na mão, os olhos brilhando, com uma determinação feroz. Polícia, estou chamando, gritou ela, e a sala imediatamente se encheu de tensão incontrolável. Aquele chamado ecoou pela casa, e o homem encarou Luísa, perdendo um pouco da segurança. Saiam. Daqui, agora, ele gritou, mas a incerteza foi suficiente para afastar sua confiança. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, uma explosão ressoou no ar. Não era um tiro, mas algo estava acontecendo do lado de fora. O chão tremia, como se a cidade inteira estivesse sendo engolida pela tempestade. Rafael se virou, confuso, mas o que viu fez seu coração parar. Um carro, imerso em chamas, ficou parado na rua, iluminando a noite escura
e revelando a silhueta de alguém saindo da fumaça. Alguém importante. Alguém que mudaria tudo nosamente. Rafael apertou os olhos, tentando distinguir as feições. Era Henrique, o melhor amigo de Luísa, conhecido por ter ligações com pessoas poderosas, tantas que muitos diziam que ele tinha segredos que poderiam derrubar o próprio pai de Diana. Henrique, gritou Luísa, sem conseguir esconder a surpresa e o medo em sua voz. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse responder, Henrique olhou diretamente para Rafael. A cidade está em guerra e você é o centro de tudo isso. As palavras dele atingiram Rafael como um soco no estômago. A realidade dele se despedaçava. O que Henrique sabia? Qual era o papel de Rafael nisso tudo? A confusão misturada com o tumulto emocional deixava um grande vazio. E no meio da fumaça, a verdade começava a se revelar. As luzes da sirene piscavam ao fundo e a adrenalina corria nas veias de Rafael. Era um jogo de xadrez, mas ele não sabia mais quem eram os aliados e quem eram os inimigos. As sombras de seu passado e suas escolhas começaram a se desdobrar como um filme descontrolado. Rafael, não olhe. Diana gritou, mas ele não conseguia desviar o olhar. A conexão entre ele e o caos do mundo exterior se tornava cada vez mais clara. Estavam todos ali, prontos para um confronto que poderia definir tudo. Ele estava no centro de uma tempestade que prometia arrasar suas vidas. O que mais ele não sabia? E com o peso das vidas em suas mãos, Rafael se viu diante da dúvida mais aterrorizante de todas. Quem ele realmente era? As peças do quebra-cabeça estavam se alinhando para algo aterrador, e a tempestade estava apenas começando, diante do cenário. Caótico, Rafael sentiu a pressão do momento estourar como um balão prestes a explodir. O homem com a arma encarava-o com um olhar gelado, enquanto Luísa, com seu celular em mãos, tentava fazer a ligação que poderia salvá-los. O incêndio do carro ao fundo iluminava a sala, criando sombras dançantes nas paredes, como se o próprio ambiente estivesse vibrando com a tensão. Rafael, não faça nada estúpido, Luísa gritou, a voz trêmula. Mas antes que pudesse conter a situação, a porta dos fundos se abriu mais uma vez, e alguém adentrou pela fumaça. Um homem, rosto já familiar, mas com um olhar que nunca havia visto antes. Era Henrique, mas não parecia o amigo caloroso que Rafael conhecia. Havia uma frieza em seus olhos e uma determinação que deixava claro que ele não estava ali para ajudar. "O que você está fazendo aqui?" Rafael gritou, confuso, enquanto a tensão aumentava. "Salvar você", Henrique respondeu, mas havia um sorriso torto em seu rosto que lhe pareceu ameaçador. "Só que você não está mais tão seguro quanto pensa." "Do que você está falando?" Rafael perguntou, angustiado. Henrique se virou para o homem com a arma. "Vai deixá-lo sair depois do que ele fez? Depois de me trair? Você é um tolo, Rafael." A acusação ecoou como um trovão. A revelação bateu como uma onda inesperada. "Trair? Do que você está falando, Henrique?" A confusão misturou-se ao desconforto que crescia em Rafael. E como se tudo fosse parte do jogo, Henrique apontou para Diana. "Você acha que não sabia dos seus encontros? Que não tinha um plano para ela?" "Eu não tenho nada a ver com isso." Rafael começou, mas a raiva de Henrique não teve limites. "Você é um ingênuo. Diana foi apenas uma peça na sua jogada. Não é só ela que tem segredos. O pai dela não é a única pessoa poderosa nessa cidade. E sabe quem está por trás disso tudo? Acontece que seu maior apoio é seu maior inimigo." Henrique disparou as palavras como tiros. Rafael ficou paralisado. O que isso significava? A imagem de seu amigo começou a falhar em sua mente. Luísa, ao seu lado, olhou para Henrique com descrença. "Você não pode estar falando." "Sério, você nunca faria isso. Você está errada, Luísa." Ele sorriu de maneira perturbadora. "Estou apenas seguindo ordens. Quem sabe um dia você possa me entender melhor."
Diana, com os olhos arregalados, olhou para Rafael. E a dor em seu olhar era palpável. É verdade? Você está do lado do meu pai? Você? Suas palavras foram cortadas por um golpe seco no peito. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Henrique, você fez isso para me machucar? O desespero rasgava sua voz. Eu fiz isso por você. Henrique respondeu, quase zombando. Você só não consegue ver que eu sou o único que realmente se preocupa. O que você não percebe é que eu me infiltrei no negócio do pai dela. Tudo que ele toca se transforma em destruição, mas eu tenho o poder de mudar o jogo. A voz de Henrique subiu, cheia de ganância e desespero. O que você planeja fazer? Rafael perguntou. Se o coração pulsando no peito. Você vai ter que escolher, Rafael. Você pode ficar com Diana e se juntar a essa guerra, ou pode se afastar e preservar a vida dela, e da Luísa, que já está no caminho do perigo. Ele se virou de novo, agora focando em Luísa. Você não vê? Sua vida nunca foi segura ao meu lado. O tempo todo insegura, enquanto eu sou o verdadeiro jogador nesse tabuleiro. A sala ficou em silêncio. O som do fogo ao fundo parecia mais distante enquanto todos processavam a enormidade da revelação. Rafael se viu no centro de uma tempestade, as peças do quebra-cabeça no ar, voando em direções opostas. A culpa começou a se misturar com a confusão. Ele não sabia em quem confiar. O que Henrique realmente queria com Diana? Rafael não podia acreditar no que estava ouvindo. E o que mais estava escondido nas sombras? Uma decisão crítica se aproximava. Ele precisava escolher um caminho. Mas qualquer escolha poderia ser fatal. A vida de todos estava em jogo. E mais uma vez, tudo girava como um furacão ao seu redor, enquanto o mundo que conhecia desmoronava sob seus pés. A tensão na sala aumentava. Rafael tinha apenas uma fração de segundo para decidir. Olhando para Luísa e Diana, ele percebeu que ambos os lados estavam prontos para um confronto que poderia mudar tudo. O coração batia forte, ecoando como um tambor na quietude desconfortável. Então, um barulho ensurdecedor rompeu o clima, fazendo todos saltarem. A luz piscou, antes de apagar totalmente, mergulhando a sala na escuridão. Rafael! Luísa gritou, apertando o celular, a tela fraquejando na escuridão. A sensação de desespero tomou conta. O som de passos apressados se aproximava, provocando arrepios na espinha de todos. Uma emboscada. O pensamento foi instantâneo. A adrenalina tomava conta, enquanto Rafael buscava um meio de proteger as mulheres ao seu redor. E então, como um lampejo de visão, ele se lembrou da janela dos fundos. Vão! Gritou Rafael, puxando Diana pelo braço e empurrando-a na direção da saída. Luísa o seguiu, sem qualquer hesitação. Mas quando a porta se abriu com um rangido, um outro homem entrou, de maneira abrupta, cortando o caminho. Era Victor, o irmão mais novo de Diana, protetor e mais macho do que qualquer um poderia imaginar. O que vocês estão fazendo? Ele rosnou, os olhos ferozes, como um leão em defesa do seu território. O choque paralisou todos. Diana olhou para Victor como se estivesse vendo um fantasma. Você não devia estar aqui. O pai, eu não sou cúmplice do seu pai. Victor interrompeu, a voz vibrando com raiva. Eu estive investigando ele, Diana. Descobri que ele não tem apenas ligação com negócios ilegais, mas está tramando algo muito pior. Algo que envolve você, e eu não posso permitir isso. Rafael respirou fundo, lutando contra a onda de confusão. Victor, precisamos sair. Agora! Mas antes que pudessem se mover, Henrique avançou rapidamente, a expressão sombria. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Não há saída. Cale-se! Diana disparou, uma nova confiança irrompendo. Você não vai nos impedir. Não até eu descobrir a verdade. O clima na sala mudava, um novo jogo começando. Henrique riu, desprezo saturando sua voz. A verdade?
Você mal sabe o que seu pai é capaz de fazer. Olhe para o que está acontecendo ao redor. Neste instante, uma luz emanou do teto, e todos olharam para cima. Foram os policiais, chegando na confusão. A sala encheu-se de vozes em alta, comandos ecoando, e um fuzilar de lanternas iluminou a cena. Todos no chão, gritou um oficiais, seu tom firme, enquanto a porta se escancarava. O homem com a arma agarrou a cabeça, e Rafael se sentiu dividido entre enfrentar o homem ou proteger as mulheres. E então, como se tudo estivesse prestes a desmoronar, uma explosão revestiu o prédio. Não era um tiro, chocando a todos. A parede ao lado da sala desmoronou, revelando uma passagem secreta. A poeira subiu, causando um caos instantâneo. Luísa gritou: Rafael, precisamos ir. Com isso, ela puxou Diana, e Rafael seguiu, todos se lançando pela saída aberta. No entanto, antes que pudessem escapar, uma figura saiu do fumo. O pai de Diana, com um sorriso maligno nos lábios e uma expressão que nunca poderiam esquecer. Parabéns, meu caro, você abriu a caixa de Pandora, e agora as consequências estão chegando. O mundo de Rafael, que parecia estar desmoronando, agora tinha um novo eixo. O pai de Diana não era quem todos pensavam. Ele era mais do que um empresário. Era o mastermind de algo muito maior e mais sombrio. Uma sombra se erguia. E o que ele realmente queria de Rafael? E o que mais estava escondido por trás daquela fachada? As perguntas fervilhavam na mente de Rafael. A única certeza era que o jogo estava longe de acabar. Choquei todo mundo, não foi? Isso é só o começo. Bem-vindo ao meu verdadeiro mundo. A voz dele ressoou, deixando um rastro de frio em suas almas. E ao se lançarem pela passagem, Rafael pode deixar apenas uma coisa clara. Agora não havia volta. A tempestade aguardava e eles estavam no seu centro. Enquanto a poeira da explosão pairava no ar e a luz do fogo iluminava seus rostos, o tempo parecia parar. Rafael olhou para o pai de Diana. Sua presença era como uma sombra, uma encarnação de todos os medos que haviam sido despertados. "O que você quer de nós?" perguntou, sua voz saindo mais como um desafio do que um pedido. O pai de Diana riu de forma sinistra, um som que ecoou na sala em ruínas. "Querido Rafael, você está mais envolvido do que imagina. Essa cidade, ela me pertence. E acredite, eu não permitirei que você estrague meus planos." Diana, cada vez mais horrorizada, puxou a mão de Rafael. "Nós precisamos sair. Ele não pode nos pegar." A urgência na sua voz era palpável, mas Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras do pai de Diana estavam começando a fazer sentido, mas ele precisava entender a profundidade daquela situação. Henrique estava ali, um espectador cínico da cena, e a raiva no olhar de Rafael queimava como uma chama. "Você sempre foi um tolo, Rafael. Agora você fará parte do jogo do seu pai." O tom de Henrique estava carregado de desprezo, e Rafael percebeu que o amigo não estava mais do seu lado. "E havia um momento em que você se importava com isso, Henrique." Rafael disparou. A tensão aumentou, cada palavra disparada como um tiro, e os ecos ofuscaram qualquer esperança de diálogo. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um ruído repentino veio da parede ao lado. Uma parte dela começou a se mover, revelando uma passagem fluida, alta e escura. Todos se viraram, confusos e apreensivos. O pai de Diana, ao ver isso, abriu um sorriso cruel. "Ah, sim, a verdadeira natureza dos meus negócios. É hora de você ver." E então, antes que alguém pudesse reagir, várias figuras saíram da passagem. Eles eram homens e mulheres, vestidos de preto, com máscaras que ocultavam suas identidades. O rosto de Rafael palpitou em reconhecimento. Eles eram associados do pai de Diana, figuras que ele tinha visto em poucos eventos sociais,
e agora estavam ali para garantir que não houvesse dúvida sobre quem realmente controlava a cidade. Você nunca foi tão esperto quanto pensava, Rafael. Um dos homens disse ao avançar. Enquanto você se perdia em um jogo de amor, nós estávamos aqui, prontos para reassumir o controle. Diana olhou para o pai, atordoada. O que você fez? Você não pode controlar tudo assim. Seu grito ecoou na sala, e qualquer noção de segurança se desfez como cristal quebrando. Controle é o que eu faço melhor, minha filha. A resposta do pai era fria e calculista. E você, Rafael? Você está no centro de um grande plano. A luta pelo legado. Ele se aproximou, quase como uma cobra, permitindo que a respiração apressada de Rafael ecoasse em seu peito. Murmúrios de desespero preencheram o ar. Luísa olhou para Rafael, seus olhos cheios de uma mistura de amor e medo. Rafael, precisamos sair. Isso não é seguro. E então ocorreu uma reviravolta que mudaria tudo. Um novo personagem surgiu na escuridão. Um rosto familiar. Era a irmã mais nova de Rafael, Clara, que pensavam ter desaparecido anos atrás. Rafael, eu estou aqui. A voz dela era um grito de desespero, misturada com alívio. Eu voltei, e você precisa saber a verdade. Clara, Rafael gaguejou, seu coração batendo descompassado. A última coisa que ele esperava era vê-la ali. E agora, a confusão aumentava. O que ela estava fazendo com eles? O que ela sabia? Eu tenho uma informação que pode mudar tudo. O pai da Diana não é o único que está por trás de tudo isso. Você está mais ligado a essa história do que imagina. Na verdade, nós dois estamos. Clara estava em estado de choque, mas havia uma determinação em seu olhar que fazia Rafael duvidar de tudo o que conhecia. A atmosfera estava pesada, a tensão quase palpável. Todos os olhares estavam sobre Clara. O que mais ela sabia? Quem ela realmente era? Clara, o que você quer dizer? Como assim estamos ligados? Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Agora não é hora para isso. Precisamos sair antes que eles façam algo. Diana gritou. E nesse momento, a decisão mais difícil estava diante deles. Ficar e enfrentar a verdade devastadora ou fugir e deixar a sombra do passado consumir tudo. Rafael ficou paralisado com o coração acelerado e a mente confusa. A tempestade estava de volta, e ele estava no olho dela, sem saber se deveria lutar ou correr. Mas uma coisa era certa: tudo o que acreditava saber sobre quem ele era, assim como sobre Clara e Diana, estava prestes a ser virado do avesso. E agora, o que restava era a única certeza que importava: a fuga. A atmosfera estava pesada como um manto escuro, e o tempo parecia ter congelado. O pai de Diana, com seu olhar gélido, estava à frente, cercado por sombras que se aproximavam, enquanto Rafael tentava processar a revelação de Clara. ¿Você realmente voltou? Sua voz saiu como um sussurro, uma mistura de incredulidade e esperança. A expressão de Clara estava carregada de dor e determinação. Havia muita coisa que você não sabia, Rafael. Desde que desapareci, venho descobrindo verdades sobre nuestra família, verdades que nos conectan muito mais do que imaginávamos. Neste instante, o homem encapuzado que estava com a arma se virou. Seu olhar penetrante fixo em Clara. Você não deveria estar aqui. A frieza na voz dele fez Rafael estremecer, quase como um aviso. E aí, el cenário se transformou. Un movimiento brusco, y antes que alguien pudiese reagir, o homem disparou. El tiro ecoou pela sala e o tempo parecia parar. Um grito rasgou a escuridão. Não era de Rafael, não era de Luísa ou Diana. Era Clara, tombando para o lado, o sangue instantaneamente manchando o chão. O horror encheu o peito de Rafael,
e tudo se desfez em gritos e caos. Clara! Ele gritou, correndo até ela. O ambiente girava. A imagem estava embaçada por lágrimas, e o cheiro de pólvora e fumaça misturava-se com um medo palpável. O pai de Diana olhou, seu sorriso se desfazendo em raiva. Você não deveria ter se intrometido, Clara. Agora, veja o que você fez. Rafael ficou paralisado, o rosto de Clara distorcido pela dor. As mãos tremiam, e ele queria fazer algo, mas a cena diante dele era um pesadelo. Não podia perder Clara, não assim. Foi um acidente. Alguém chama uma ambulância, gritou, a voz desesperada ecoando nas paredes. Diana estava plantada ao lado, lágrimas escorrendo. Pai, o que é que você fez? Isso não é o que você queria. O caos era palpável, mas as palavras dele ecoaram em um silêncio mortal. Não o culpe, filha. Essa é a escolha dela. Se intrometer no que não lhe diz respeito sempre tem um preço. O olhar dele era insensível, como se Clara fosse apenas uma ferramenta quebrada em seu jogo. Nesse momento, a porta da frente se escancarou e uma equipe de policiais entrou. As luzes das lanternas cortando a escuridão. Quando os oficiais viram a cena, os rostos se transformaram em expressões de choque e determinação. Todos no chão gritaram, apontando armas. O homem encapuzado hesitou, mas o pai de Diana não se intimidou. Vocês não fazem ideia do que estão mexendo. A cidade inteira está em jogo. Um grito de afirmação antes que ele tomasse uma atitude, tentando se lançar na direção da janela. O estalo de mais tiros ecoou pela sala, e Rafael se viu puxando Luísa e Diana para o chão, o corpo repleto de pânico. O olhar de Diana era de desespero, e não havia mais espaço para dúvidas. Temos que sair. Agora. Mas então o inesperado. Clara, ainda deitada no chão, murmura algo. Rafael. A voz dela era um fio de esperança rompendo o caos. O legado não é o que você pensa. O coração de Rafael disparou. O que você quer dizer? Ele se inclinou mais perto, sentindo que essas poderiam ser as últimas palavras dela. Eu sou uma parte deste jogo. Você também foi sempre. Clara mordeu o lábio, tentando segurar a dor, mas a luz em seus olhos começava a apagar. A verdade está em você, Rafael. Cuida da Diana. E a voz dela se despediu, levando uma esperançosa confirmação junto com ela. Os policiais entraram em ação e as sombras começaram a se dissipar. O pai de Diana, agora cercado, ficava cada vez mais frenético. Desespero e angústia misturavam-se. Rafael olhou uma última vez para Clara, sabendo que tudo tinha mudado em instantes. Os laços que seguravam seus destinos estavam prestes a se romper. Um grito ecoou e o tempo do que ele acreditava ser verdade havia-se esgotado. O que mais estava escondido? Quem ele realmente era. E assim, no meio do caos, um novo mistério começou a se formar, enquanto o mundo se desabava ao seu redor. A tempestade ameaçava todos, e tudo o que ele conhecia poderia estar prestes a mudar para sempre. A atmosfera estava pesada, como um manto escuro, e o tempo parecia ter congelado. O pai de Diana, com seu olhar gélido, estava à frente, cercado por sombras que se aproximavam. Rafael tentava processar a revelação de Clara. Você realmente voltou? Sua voz saiu como um sussurro, uma mistura de incredulidade e esperança. A expressão de Clara estava carregada de dor e determinação. Havia muita coisa que você não sabia, Rafael. Desde que desapareci, venho descobrindo verdades sobre nossa família. Verdades que nos conectam muito mais do que imaginávamos. Nesse instante, o homem encapuzado que estava com a arma se virou, seu olhar penetrante fixo em Clara. Você não deveria estar aqui. A frieza na voz dele fez Rafael estremecer, quase como um aviso. E aí, o cenário se transformou. Um movimento brusco. E antes que alguém pudesse reagir, o homem disparou.
O tiro ecoou pela sala, um eco ensurdecedor que se sobrepôs ao grito agudo de Rafael. Ele se lançou em direção a Clara, mas já era tarde demais. Clara caiu, o corpo deslizando contra o chão, como se o mundo tivesse perdido qualquer sentido. O sangue jorrou, um vermelho vívido a contrastar com o pânico que dominou a sala. Clara! O grito de Rafael cortou o ar. A dor era uma faca atravessando seu peito. Não, não isso. A imagem de Clara tombando se gravou em sua mente. Chame uma ambulância, ele gritou, sua voz rouca e desesperada. Luísa, ao seu lado, estava paralisada de horror. Diana, com lágrimas nos olhos, empurrou seu pai para longe, tentando proteger os dois. A atmosfera se tornava cada vez mais caótica. O pai de Diana ficou em choque, a raiva agora substituída pelo desespero. O que você fez? Ele rosnou para o homem encapuzado, e esse olhar de desespero se transformou em fúria. Mas não havia espaço para essa disputa. A equipe da polícia já se aproximava, e Rafael sentia que o tempo mudava, acelerando. Neste momento de confusão, Clara levantou a mão, o rosto pálido, mas ela ainda estava consciente. Rafael, a verdade, a voz dela soava como um sussurro, mas a determinação por trás das palavras era clara. Você está mais envolvido do que imagina. As palavras caíram como uma bomba. O que isso significava? Rafael estava paralisado, assombrado pelo terror, enquanto todo o cenário se desdobrava ao seu redor. Ele se agachou ao lado de Clara, segurando sua mão fria, o olhar fixo em seus olhos. Clara, não. Você vai ficar bem. O socorro está a caminho. Mas Clara tinha um segredo que queimava em suas veias. Tudo começou na nossa infância. Com eles, você é parte do legado. Ela murmurou, os olhos lutando para se manter abertos. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando. O legado? Que legado? Perguntou, com a voz cortada, a urgência crescendo a cada segundo. No meio disso tudo, Henrique estava em silêncio, um sorriso pervertido nos lábios. Você realmente não sabe, não é? O que você e Clara carregam. A tensão aumentou e os momentos pareciam se arrastar. Uma sirene ao longe se aproximava, mas qualquer sinal de ajuda era ofuscado pela revelação iminente. Clara expirou, sua expressão de dor transformando-se em uma quase tranquilidade. Por favor, Rafael, proteja Diana. E então, seus olhos se fecharam, levando embora tudo que ele conhecia e amava. O impacto da perda atingiu Rafael como uma onda devastadora. O grito que escapou de seus lábios não era apenas de dor, mas também de uma raiva primal. Ele se virou, procurando respostas em todos os rostos que o cercavam. O pai de Diana agora estava em pé, furioso e tomado pela necessidade de controle. Isso é uma péssima ideia. Para onde você pensa que vai? Gritou o homem encapuzado, e a tensão estava prestes a explodir novamente. Mas antes que algo pudesse acontecer, a luz ao fundo começou a piscar e uma nova figura adentrou a cena, atravessando a fumaça e caos. Era a esposa do pai de Diana, a mãe de Clara, e com ela, uma revelação ainda mais chocante. Chega, é hora de vocês conhecerem a verdade sobre o legado. O chão tremeu sob os pés de Rafael. A policial que estava à frente hesitou, e as portas se escancaram. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras? A tempestade estava apenas começando, e ele sentia que mais segredos estavam prestes a se revelar. O passado, presente e futuro colidiam em um único instante. A localização da cidade, as alianças, as traições. Tudo o que achava saber agora estava em jogo, e a batalha pela verdade mal tinha começado. O caos na sala era ensurdecedor. O corpo de Clara estava no chão, e Rafael se sentia perdido. Olhou para Diana e Luísa, seus rostos, refletindo um horror indescritível, mas uma nova determinação começou a se erguer dentro dele.
Não podemos deixar isso assim, gritou, suas palavras carregadas de desespero. Os homens encapuzados estavam se movendo, prontos para agir, e a equipe da polícia chegava cada vez mais perto. Rafael percebeu que a batalha não era apenas por suas vidas, mas por um futuro que todos eles mereciam. Ele agarrou a mão de Diana. Vamos, juntos! E eles correram. O som dos passos acelerados ecoava contra as paredes, enquanto o pai de Diana gritava ordens. Peguem eles! As palavras dele soaram como um eco sombrio e assustador. Rafael e as duas mulheres se lançaram pela passagem secreta, um túnel escuro que parecia não ter fim. Mas a adrenalina estava a mil, e a única coisa que importava era escapar. O cheiro de fumaça e pólvora tomava conta do ar, a urgência pulsando como um tambor em seus corações. Enquanto eles corriam, Rafael sentiu o peso da responsabilidade. Era sua culpa que Clara estivesse ferida. Mas não havia tempo para lamentos. Estamos quase lá, gritou, puxando Diana mais perto. Luísa mantinha o ritmo, mesmo que sua respiração estivesse ofegante. A passagem finalmente se abriu para um espaço mais amplo. Era um estacionamento abandonado, e o ar parecia mais fresco. Rafael não hesitou. Aqui, rápido! Ele apontou para um carro antigo que estava parado ali, coberto de poeira. Eles se jogaram dentro do carro, e Rafael ligou o motor, que roncou com resistência. Mas logo pegou. O pai de Diana e seus homens estavam atrás deles, mas agora havia apenas uma barreira de metal entre eles e a liberdade. Segura firme, gritou Rafael, enquanto colocava o pé no acelerador. O carro saiu disparado, dando um tranco, e em um instante eles estavam na rua, o mundo exterior iluminado pelas luzes da cidade. A perseguição já havia começado. O pai de Diana estava rapidamente atrás deles, seu carro surgindo como um predador em busca. Você não pode fugir, Rafael. Ele rosnou pela janela, a voz cheia de fúria. Rafael olhou para Diana, seus olhos cheios de uma determinação quase feroz. Nós vamos sair dessa, juntos. Mas o caminho estava repleto de obstáculos. As sirenes da polícia soavam ao longe e ele sabia que a batalha não tinha terminado. Eles precisavam encontrar um jeito de se livrar daquela situação de uma vez por todas. Ele dirigiu por ruas estreitas, cada curva uma mistura de esperança e medo. Por fim, alcançaram um pequeno local à beira-mar, distante o suficiente da cidade. Rafael parou o carro e olhou para as duas mulheres que se tornaram sua razão de luta. Estamos seguros aqui, por enquanto, ele disse, o peito ainda arfando. Luísa soltou um suspiro de alívio, mas a tensão nos olhos de Diana ainda não desaparecia. E agora? O que fazemos com tudo isso? Agora, temos que nos proteger e descobrir a verdade. Rafael começou, as palavras pesadas, mas necessárias. Ele encarou Diana, sentindo um peso em seu coração. Precisamos enfrentar quem quer que seja que esteja por trás disso. Não só para nós, mas também pela Clara. E enquanto as ondas quebravam na praia, uma sensação de renovação começou a se instalar. Eles eram mais do que apenas peças em um jogo. Eles eram protagonistas de suas próprias histórias, e juntos poderiam finalmente confrontar a tempestade que se aproximava. Mas a lembrança da luta ainda estava fresca, e Rafael sabia que o futuro era incerto. Com os rostos queimando na memória e a determinação renovada, ele olhou para as duas. Vamos fazer isso, para nós. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Rafael, Diana e Luísa se preparavam para enfrentar a verdade e os aguardava. Uma nova jornada estava começando, cheia de desafios e descobertas, e nada ensinaria o que era necessário para lutar e sobreviver. As sombras ainda estavam à espreita, mas a luz estava começando a brilhar. E você? O que achou dessa história? Antes de semear suas reações na seção de comentários, deixe algo claro. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós e garantir que não perca os próximos capítulos emocionantes.
Esmague o botão de like agora. Seus cliques são essenciais para alimentar o algoritmo e fortalecer nossa comunidade. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, podemos descobrir onde essa história nos levará.